Fala, escritora! Esse vídeo é especial para você. Vim aqui me abraçar se você também, depois de muito tempo, conseguiu voltar a escrever. Olha, não é que eu tava sem escrever, não. Eu tava ali no dia a dia conseguindo pegar aqui os meus caderninhos e escrever um tipo diferente de texto, né? Assim, diferente do que eu tava habituada no início da minha carreira. E apesar de eu sempre ter gostado de escrever poesia, reflexões e tudo mais, fazia muito tempo que eu não focava só nisso. E foi muito bom, é muito bom, tem sido maravilhoso. Principalmente esse novo formato que eu fiz aqui nesse caderno que eu mostrei para vocês, onde eu sempre escrevo um texto e faço uma colagem inspiracional. Então, assim, isso vem em conjunto com um hobby que eu adquiri agora recentemente e que me faz muito bem. Mas eu estava sentindo muita falta de escrever ficção. E eu realmente estava com um sentimento de que talvez isso tivesse acabado para mim. E isso estava me doendo demais, de verdade. E por que isso, né? Era porque basicamente já fazia um tempo que eu estava trabalhando numa história que já estava pronta, né? E aí eu até comentei em outros vídeos com vocês. E quem me acompanha lá no Instagram e no grupo sabe que eu fui reformulando essa história, decidi começar um novo arquivo do zero, reescrevendo ela de verdade com, né, com do fato do zero, com todas as novas ideias que eu tinha tido para aquela história, que basicamente é a mesma história, mas contada de uma forma diferente. E isso não estava rolando, não estava indo de jeito nenhum. Então eu pensei comigo, eu acho que não é para ser. Eu acho que talvez eu esteja num outro momento de escrita agora. E não que isso não seja verdade, porque de fato foi, de fato ainda está sendo, mas aquele sentimento ruim de que, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir contar histórias, as histórias de amor não estão me pegando mais, sabe? Não estão trazendo mais aquele sentimento gostoso. Eu não sei se todo mundo que escreve sente da mesma forma, né? Mas eu acho que deve ser similar de algum jeito. Sabe aquele sentimento de você deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos, e em vez de você só relaxar para dormir, você pensar nos seus personagens, e do nada vinha uma ideia de cena e tudo mais, aquilo fazia muito tempo que eu não sentia, né? E tava me deixando muito triste não sentir isso, não conseguir escrever. E aí tudo isso aconteceu também em conjunto com outras coisas da minha vida pessoal, né? Eu tive aí os últimos 2 anos foram muito atribulados, aconteceram muitas coisas, eu tive que cuidar da minha mãe, depois ela veio a falecer. Tudo isso me tirou da escrita, né? Mas o que que aconteceu? Mesmo tudo isso passando e eu voltando aqui pro meu momento, né? Voltando para me permitindo me conectar com a minha escrita novamente, ainda não estava rolando e tiveram alguns fatores que influenciaram isso. Um deles foi o medicamento que eu tomei aí por um período curto, é, que era para regular a parte hormonal e assim acabou piorando tudo. E de fato, quando eu parei ele, foi questão de dias para eu me sentir melhor, né? Emocionalmente falando e de uma maneira geral. E aí, automaticamente, a escrita vir voltando também. E aí, nessa última semana, eu escrevi, tipo, quase 6.000 palavras. E eu tô muito feliz, assim, eu não sei nem explicar para vocês o quanto eu tô feliz de ter conseguido escrever essas 6.000 palavras. Não é pela quantidade de palavras escritas, mas é pelo negócio ter saído e principalmente porque eu estou naquele sentimento de que tem mais coisa para ver, né? Então eu continuo pensando nas próximas cenas, e eu tenho aquela sensação de que a hora que eu sentar na frente do computador para escrever, porque não é algo que realmente eu consiga fazer o tempo todo, todos os dias, vai mais que vai, né? E uma coisa muito importante com relação a isso foi desapegar mais ainda do texto antigo. Porque lembra que eu comentei para vocês? Essa é uma história que já estava praticamente pronta e que eu resolvi reescrevê-la do zero, né? Ou seja, abrir um arquivo novo e começar do capítulo 1 do zero mesmo. E ir contando ela de uma outra forma, com algumas cenas que iam puxar lá para aquele primeiro rascunho, mas realmente de uma nova forma, né? Inclusive mudou os personagens que narram, eram dois, agora é apenas a protagonista mesmo da história. E o que que acontece? Eu me peguei tendo um apego mesmo com algumas cenas que eu pensava comigo, não, eu tenho que botar essa cena aqui, que é lá do primeiro rascunho,
e daqui eu sigo, e não tava indo porque não tava funcionando, né? E realmente, assim, depois que passou toda essa questão emocional, e aí eu olhei pra isso e falei, vamos só tentar deixar fluir, vamos ver o que que acontece daqui pra frente nessa cena. E realmente foi. Então eu tô usando agora de fato aquele primeiro rascunho, né, aquela primeira versão do livro, mas como referência porque tem diversas coisas que eu já tinha pesquisado e que eu já tinha a informação pronta lá e que eu não preciso voltar para o meu arquivo de pesquisa ou ir para o Google pesquisar, né, se passa em outro país e tudo mais. Tem uma série de questões culturais e cotidianas que não fazem parte do meu dia a dia e que, óbvio, que eu não sei de cabeça, né? Então, aí a gente precisa partir para pesquisa. Mas eu já pesquisei e já estava lá, então eu consigo reutilizar essas informações para trazer aqui para o arquivo novo. Então, eu estou olhando mais para isso, né? E olhando para algumas conversas, principalmente que os personagens tinham tido, que às vezes me ajuda a seguir como eles vão conversar sobre determinados assuntos, né? Como eu tinha pensado a sequência de determinados acontecimentos ali naquela primeira versão, mas realmente escrever sem copia e cola, sabe? Sem copiar e colar do outro texto e colar no texto novo e tentar adaptar aquela cena a partir disso, e isso não tá acontecendo mais. E eu tô sentindo que isso foi uma grande destrava para mim. Então eu queria trazer desse vídeo para vocês né, essa grande conquista para mim, que foi realmente dentro de uma semana escrever tanto assim. E foram poucos dias, tá, gente? Eu escrevi um pouquinho no domingo passado, eu escrevi bem, que foi quando veio a destrava. E aí depois no final de semana agora do feriado da Páscoa, eu escrevi mais um pouquinho picado por dia e tá fluindo bastante. Meu caderninho de ideias também tá com bastante anotações e eu tô muito feliz. E também falar sobre essa questão da gente se desapegar de algumas cenas. E isso é importante não só quando você faz um processo como o que eu tô fazendo, né? De pegar uma história ali que estava praticamente pronta e querer e achar que não tá bom, achar que precisa ser adaptado de uma outra forma, contado de uma outra forma, né? E aí precisar passar por esse processo intenso de lapidação, mas também quando você tá com uma história pronta e satisfeita com ela, e você pensa em edição, né? Na edição a gente muitas vezes vai precisar ir realmente olhar para o texto com carinho e com desapego para melhorar ele, deixar ele na sua melhor versão. E muitas vezes para fazer isso a gente tem que desapegar de algumas coisas que a gente sabe que é muito legal. Eu me lembro que nessa primeira versão da história, né, nesse rascunho anterior, tem algumas cenas que eram tão legais, assim, tão divertidas, que realmente me dói desapegar delas. Mas eu tô trazendo o meu mocinho com uma pegada um pouco mais distante, um pouco mais frio e fechado. Né? E naquela outra versão ele já era muito dócil desde o início, porque ele é um rapaz doce, isso faz parte da personalidade dele. Mas na forma como eu quero apresentar a história agora, eu preciso que ele demore para demonstrar isso, porque ele não é assim com todo mundo, ele é assim com quem ele tá próximo, com quem ele se sente confortável, e ele passa por um processo de se sentir confortável com a minha mocinha novamente, porque eles foram melhores amigos na infância. Então, enfim, queria compartilhar com vocês esses últimos avanços aí da minha escrita. E também convidar para vocês compartilharem comigo como é que tá sendo, o que tá sendo legal, o que tá sendo difícil. Vamos trocar ideias para que a gente possa se ajudar e escrever melhor sempre.